Bem-vindo a todos, sejam todos bem-vindos nesta segunda-feira, hoje dia 3 de março de 2025. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje nós daremos prosseguimento. Hoje nós iniciaremos na questão 413 e iremos até dar o horário. Hoje quem vai fazer o estudo é a Selma Rocha. Selma, fica com você. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, pedindo que Ele nos abençoe, a espiritualidade maior, a falange dos evangelizadores, as falanges guardiões da estrela de Sírios, onde estão os ensinamentos, né, para que nós aqui do planeta possamos receber e evoluir moralmente, intelectualmente. Pedimos a esses irmãos que possam abençoar essa noite, abrindo nossa compreensão, nosso coração, nossa mente, nosso cognitivo, para assimilarmos essas mensagens benditas e, assim, florescer em nós o conhecimento sobre as orientações dos espíritos, em nome de Jesus, trazidos por esses irmãos, para nosso crescimento moral. Agradecemos mais uma vez a Falange de Ramatiz por essa oportunidade. Assim seja, graças a Deus. Dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, questão 413, nós vamos seguir a partir dela nessa noite. E ela coloca assim, faz parte do capítulo 8, da emancipação da alma, do Livro dos Espíritos. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Nós estamos trabalhando também com a questão comentada pelo espírito Miramês. Então, o estudo de hoje é baseado no Livro dos Espíritos, com fundamentação no livro comentado pelo espírito Miramês. Questão 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? A resposta: no estado e emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. E aí, no comentário de Miramês sobre essa pergunta, ele vem esclarecendo que o homem, em geral, se encontra em um estado de sono, sem as articulações do Evangelho de Jesus. Ou seja, quando nós estamos simplesmente passando pela vida sem procurar nossa evolução, nossa ampliação de conhecimento e principalmente das palavras, né, da mensagem de Jesus, é como se a gente estivesse no estado de torpor. É como não, nós estamos num estado ilusório. Por isso que ele fala estado de sono, né? E, igualmente, sem participação de muitos portas-vozes da espiritualidade superior. Esse estado ilusório não nos deixa alcançar as mensagens que nos chegam, os sinais, né? O apoio que nos chegam de todo lado, por todo o tempo, a toda hora, né? Ele continua: a vida como a conhecemos, pensante, que fala e raciocina, é a do espírito e não a do corpo. Este é instrumento da alma. Ou seja, o corpo é um instrumento da alma, e quando aquele o abandona ao término da sua missão no mundo, o corpo se desfaz. Como poderia haver duas vidas em um só corpo?
É justo entendamos as leis de Deus em todas as suas relações, para que possamos nos cientificar da verdade e do amor. O que se pensa que são duas vidas é porque o espírito, quando em estado livre de sono, ou melhor, quando livre em estado de sono, agora ele chama atenção para a gente do nosso sono físico, né? Ainda se acha ligado ao corpo por laços fluídicos e é capaz de movê-lo e fazê-lo sentir. Todos nós vivenciamos essa experiência, né? Muitos de nós médios aqui, já caminhando um pouquinho nessa prática, a gente já consegue entender do que ele está falando. Existem ainda outros corpos além do físico, que a alma usa para seus trabalhos no mundo grosseiro. São corpos que parecem ter vida como espírito, por serem animados por esse. Essas revelações são segredos da natureza, onde domina a sabedoria. Para ser santo é necessário se faz que seja sábio, para entender o próprio amor na dimensão em que domina os anjos. Então, ele chama a nossa atenção, né? Que ele usa uma palavra santo, mas vamos descer aqui mais no nosso nível. Vamos pensar assim, que para a gente conseguir entender melhor essa relação, esses mistérios, é necessário que a gente aprimore nosso conhecimento. E, principalmente, que a gente desenvolva a capacidade de amar. Essa mensagem está vindo sistematicamente para a gente. Amor, amor, amar, amar. Quando que a gente vai chegar a isso, né? Amar verdadeiramente. Mas é para isso que a gente está em busca. Do livro, diz o Livro dos Espíritos que no estado de emancipação prima a alma. O corpo é um instrumento dela, que a sabedoria divina programou com muita perfeição e desempenha um trabalho valioso nos destinos do espírito. Veja bem, ele usa plural para a palavra destinos do espírito. Espírito está no singular. Então, não é vários espíritos ocupando várias vidas, né? Nós, em essência, cada um. É um espírito ocupando várias vidas, é o contrário. Cuidemos do corpo, pois ele é realmente um caminho que nos leva para o despertamento espiritual. Então, a nossa responsabilidade com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, emocional, psicológica, nossa condição orgânica, o médio, a gente precisa ter isso, né? Mais, vamos dizer assim, mais prático no nosso dia a dia. A gente ainda não consegue, né, de fato, porque a gente exacerba na alimentação, a gente se desregra em falatórios, né, fúteis, em situações negativas, e isso tudo prejudica o nosso canal de comunicação com o plano espiritual. Disso nós temos ciência, porém, às vezes, a gente ainda não consegue dominar esses instintos. Mas a gente percebe em alguns outros médios que se esforçam mais, que já conseguiram assimilar isso de uma forma mais prática na vida, né? É bem mais nítido isso para a gente, né? Eles têm um tipo de energia diferente, né? Adoecem também, mas se recuperam prontamente, rapidamente, né? Até que vai entrar num processo natural de corpo mesmo, de energia vital, de final de energia vital, que todos nós vamos passar por isso. Mas no percurso aqui, a gente percebe isso, nessa diferença. A reencarnação é um convite para a perfeição dos sentimentos em todos os rumos. Jesus vem obtestar todos nós pelas nossas vidas sucessivas e compreender
as leis na sua profundidade. Vou repetir: a reencarnação é um convite para a perfeição dos sentimentos em todos os rumos. Jesus vem obtestar todos nós, pelas sucessivas vidas, a compreender as leis na sua profundidade e, por elas, conhecer a verdade em direção à libertação espiritual. Ou seja, Jesus, ele vem oportunizar, ele vem, né, dar essa chance, ele vem trazer a todos nós, né, em todas as nossas vidas, por meio dos nossos processos encarnatórios, ele oportuniza essa possibilidade de cada vez mais a gente compreender as suas leis na sua totalidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né, a palavra dele. Somente anima um corpo um único espírito, mas convém compreender que esse espírito pode animar corpos incontáveis pelo processo de múltiplas vidas, o que é muito diferente de pensar que um corpo tem duas vidas, qual dos espíritos. Então, a gente já sabe disso. Nessa encarnação, é um espírito ocupando um corpo. Numa próxima encarnação, ou numa encarnação passada, é esse mesmo espírito ocupando corpos diferentes e correspondentes àquela vida. Confundir as leis é ignorar a verdade. Sendo cada consciência um mundo diferente do outro, se fossem dois espíritos animando um só corpo, o corpo teria uma vida consciente igual ao espírito, o que redundaria em plena confusão no comando do destino ou dos destinos do ser. Um espírito encarnado se mostra como duas fases de vida, comandando um corpo e livre dele, com relativa liberdade, durante o sono. Então, quando a gente entra no estado de sono, a gente pode sentir experimentar, né, essa situação que Miramês vem explicar, relativa liberdade. Por quê? Porque a gente ainda está ligado àquele corpo pelos laços fluídicos, né, que nos ligam ao corpo, e também pela nossa consciência, e também pelos nossos protetores que estão ali nos cuidando, né? Porque ali você está num sono, tá momentaneamente, você não está no processo de desencarne ainda, né? Por isso que fala relativa à liberdade. O espírita deve estudar mais a vasta literatura espírita com amplo campo de pesquisa, de modo que possa entender melhor todas as leis naturais. Se ainda restam dúvidas sobre muitas coisas, procuremos quem sabe mais, ou um pouco mais que a gente, para trocar ideias, conhecimentos. E, nesse sentido, a luz se fará no meio daqueles de boa vontade. Deus não deixa de se fazer presente por meio dos seus filhos mais velhos, dentre os de boa vontade. Dos encontros de pessoas de elevados pensamentos, nasce a luz. Deus é uno e fez o espírito à sua semelhança, unificando as suas qualidades espirituais, dando-lhe um só corpo como um caminho para a perfeição espiritual. Levantemos a vista e creiamos no Senhor, dando as mãos a Jesus, que nunca erraremos o roteiro para a felicidade. Onde houver duas ou mais palavras, falando em meu nome, né? Orando em meu nome, conversando, refletindo em meu nome, palavras de Jesus no Evangelho, né? Ali estarei, ali estará Deus. Então, aqui, Miramês traz essa mensagem para a gente.
como nesse momento que nós estamos aqui reunidos, estudando, dentro das nossas limitações de conhecimento, de compreensão, mas estamos todos com a mesma boa vontade, a mesma disposição, o mesmo objetivo, e com certeza isso vai melhorando a nossa compreensão, a nossa percepção. A questão 414. Visitas espíritas entre pessoas vivas. A questão 414 fala: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? A resposta: certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Olha que interessante. A gente acha que é só essa família sanguínea que a gente tem nesse momento, né? E não é. A explicação de Miramês. Durante o sono, o espírito se encontra mais ou menos livre. E é nesse momento que ele se encontra com quem tem mais simpatia espiritual. Muitas vezes, né? Razão porque sonha com pessoas da sua amizade. Quando sonha com alguém que julga desconhecer, trata-se de sintonia com a personalidade de outras vidas, lembranças, memórias, né? Vivências que a gente fez em outras vidas. E que, por misericórdia divina, durante o nosso sono é nos permitido esse encontro. Muitas vezes até com pessoas que nós vivemos aqui, nessa vida, e que se perdeu no tempo, nunca mais a gente viu essa pessoa. A gente nem sabe se está encarnado ou desencarnado, às vezes, né? São amigos de longas datas, mas que, às vezes, em sonho a gente se encontra. Isso é muito primoroso, né? Às vezes a gente volta daquele sonho com aquela sensação, aquele coração cheio de alegria, aquele sentimento de carinho, né? Por ter estado com aquela pessoa, seja uma pessoa encarnada ou então um amigo ou um parente desencarnado. Que coisa maravilhosa, né? O espírito livre da densidade da matéria vai onde quer que lhe seja permitido pelos benfeitores espirituais. Essa liberdade parcial é bênção de Deus para o fortalecimento da alma nas suas provações da carne. No entanto, necessário se faz que o espírito afira suas forças, se pode ou não aderir a certos encontros, desde que eles não venham a prejudicá-lo na sua nova vida. Porém, outros encontros lhe fazem bem para o bom andamento das suas atividades no planeta. Às vezes a gente sonha com uma pessoa que a gente, né, conheça aqui, que, sei lá, por alguma razão a gente teve algum quê, e nós, médios, temos que ter a expertise de, ao voltar desse sonho, né, se recobrar essa memória. Muitas vezes a gente acorda até à noite, assim, exasperado, com aquele sentimento ruim. A gente tem que ter, naquele momento, a gente tem que lembrar que, meu Deus, não, calma, para, Senhor, perdoa-nos. Né? A gente precisa ter essa retomada de consciência rápida e pedir o socorro. Socorre, Senhor, manda um benfeitor, passa sua corrente magnética, livra-nos, a mim e a essa pessoa dessa contenda, tire do nosso coração esse sentimento ruim, né? A gente precisa, porque nós médios sabemos os mecanismos para fazer isso, né? Aí continua aqui.
Aprende-se melhor não na escola da Terra, mas na do espaço, onde a realidade é mais presente e a paz mais visível aos corações. Assim como existem alunos do plano físico que desperdiçam tempo indo para outros lugares, supondo estar enganando aos outros, eles fazem a mesma coisa na erradicidade. Só que ninguém engana ninguém. Os enganados são, pois, eles mesmos. E quem não aprende na oportunidade recebida, deixa débitos para depois, quando as dificuldades de pagamento serão maiores. Olha só. O espírito relapso se esquece de que ele está deixando de aprender como se libertar das próprias inferioridades. Para se ter sono proveitoso, o necessário é que se prepare durante o dia, com bons pensamentos, com palavras edificantes e com uma vida reta. Os acontecimentos dos sonhos são a resposta do que se pede durante o dia, pela conduta. Nós, pela graça de Deus, estamos junto à humanidade o tempo suficiente para entendê-la e procuramos ajudá-la em todos os pontos cardeais da vida. A mediunidade funciona por todos os meios, para que os espíritos encarnados compreendam o valor do tempo e as bênçãos do espaço, com que Deus nos favorece por amor, senão por misericórdia. Que cada um se alinhe nas diretrizes do amor, amando e perdoando, servindo e trabalhando em todas as direções, para que o Cristo possa aparecer dentro de si, a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vivemos duas etapas simultaneamente: a vida física e a liberdade do sono no mundo espiritual. Preparemo-nos sempre para os bons encontros durante o sono. E se desejamos boas companhias nesses momentos de liberdade, melhoremo-nos por dentro, que o exterior refletirá nossas mudanças. Somos o que desejamos ser. Nossa mudança pode demorar dependendo do nosso passado. Entretanto, nossos infortúnios nunca são eternos e todas as nossas dívidas são pagáveis. Que maravilha! Todas as faltas são sanáveis e todas as dores transformar-se-ão em alegrias. Precisamos perseverar até o fim, porque depois de livres seremos felizes para a eternidade. Encontros e reencontros teremos sempre, na terra e no céu. E os valores deles dependem dos nossos. As portas do sono se abrem por amor de Deus, para o nosso bem. Aproveitemo-lo como bons alunos, sem menosprezarmos o tempo que nos foi entregue. Né? Que a gente já sabe também que ao dormir, né, ao se preparar, a gente deve preparar o nosso sono. Às vezes a gente não faz. Às vezes o cansaço, os problemas do dia a dia, a cabeça cheia, sei lá o quê, a gente deita e dorme. Mas nós, espíritas, sabemos da responsabilidade. Que toda noite, né, diariamente, na verdade, a gente tem que buscar comunhão com Deus, mas principalmente durante nossa noite, pedir por nós, pedir pela nossa família, pedir que os bons espíritos possam nos assistir, né, que se for da misericórdia divina de Jesus, que a gente possa participar de uma palestra, de um estudo, né, numa colônia, num auditório tão maravilhoso no plano espiritual, não é verdade? Questão 415.
Que utilidade pode elas ter se as olvidamos? De ordinário, vem resposta, de ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que nos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram, né? Como nos alcançaram, né? Essas ideias. São ideias que adquiristes nessas confabulações, né? Tem médios, né? Tem espíritos que pessoas, né? Médios e pessoas que têm sonos assim, sonhos, né? Com tanto rigor de detalhe, né? É tão, não sei por quê, deve ser pelo compromisso, né? Mas consegue, por meio dessa mediunidade, se deslocar durante seu sono e visitar os lugares, sejam quais forem as situações, e volta com essa memória tão viva, tão real, tão detalhada, né? Cor, som, cheiro, pessoas, nomes, situações. Por que será que Deus permite isso para alguns de nós? Né? Essa é a pergunta. Por quê? Para quê? Né? Ao longo da mediunidade, a gente vai entendendo isso e a gente vai sendo orientado o que podemos falar, o que não podemos, o que devemos, o que não devemos, né? O que a gente precisa entender, o que é fantasia do nosso inconsciente e o que foi real daquela memória trazida daquele sonho. Questão. O comentário sobre essa questão, Miramês fala assim: utilidade dos encontros espirituais. A utilidade dos encontros espirituais na liberdade parcial do espírito, no transe do sono, é imensurável. As lições em espírito têm uma dinâmica diferente das lições no mundo, mesmo porque são usados meios que se diferenciam muito. Os humanos usam meios mais grosseiros, devido ao ambiente em que nós estagiamos e as próprias funções cerebrais também. Então, devido ao ambiente em que estagiam e devido às próprias funções cerebrais. Esse conjunto aqui, né, que compõe nosso cérebro e nossa emoção, né? Para que a consciência possa guardar anotações. Aparentemente, pensa-se que o que se esquece dos encontros no mundo espiritual fica perdido. É um engano, pois nada se perde. O que aprendemos no plano espiritual, no plano do espírito, gravar-se-á com maior intensidade e, passando para o corpo físico, esses conhecimentos filtrar-se-ão de acordo com as necessidades, chegando ao homem pelos canais da intuição. Então, às vezes, a gente sonha hoje, lá na frente a gente vai entender a mensagem daquele sonho. Ou lá na frente a gente vai conseguir entender uma outra coisa. Por quê? Porque a gente já teve a orientação durante aquele desdobramento lá atrás. Ele continua: surgem na sua mente pensamentos em formas de lembranças, dando diretrizes para mudanças capazes de remover certas intenções que poderiam levá-lo ao caos. São milhões de criaturas beneficiadas por essas lembranças todos os dias. E nós, do plano espiritual, sentimos-nos alegres com essa cooperação do nosso plano para as atitudes certas que tomam, usando o processo do sono, que é um outro aprendizado que o médium deve ter, deve lembrar disso,
que a gente passa muito tempo, às vezes, sofrendo consequência dos nossos atos por não dar atenção à nossa intuição, que não é nossa, né? São as vozes dos espíritos falando na nossa mente, no nosso coração. Seja pelo sonho, seja, né? Aqui você está acordada, mas você tem aquela intuição. Quando a gente consegue entender isso, a gente começa a diminuir o caos, não é? Quando a gente começa a perceber isso, a dar valor a essas intuições, a essas ideias que nos chegam, a gente começa a diminuir um pouquinho o caos. Só quando a gente não quer mesmo, quando a gente não quer dar atenção à intuição, aí chuta o balde e aí depois assume a consequência. Né? Quantas e quantas vezes a gente já não falou, poxa vida, por que eu não dei atenção àquilo, aquela ideia que veio na minha cabeça? Né? Então, fica aqui para a gente se atentar nisso. Aí ele continua. Olha que coisa linda, né? Que é isso. São os espíritos, olha só, milhões de criaturas beneficiadas por essas lembranças todos os dias. E o plano espiritual se alegra quando a gente consegue perceber isso. Aí ele continua. Quando os pensamentos bons assomarem em nossa mente, alimentemo-nos e passemo-nos para frente. Eles são sementes de luz no plantio e no reino de Deus somente cresce nos corações com a edificação do amor. Então, aquilo que a gente sabe de bom, aquilo que a gente já aprendeu, que é bom, valoroso, a gente deve passar. Claro, resguardado, né? O cuidado, não é insistindo, né? Querendo abrir a cabeça da pessoa na marra e colocar aquilo, mas falando quando pode, quando é dada a oportunidade, principalmente com o nosso exemplo, né? Ele continua: não devemos esquecer do que precisamos mudar todos os dias, mesmo que seja pouco a pouco. A constância é que nos encoraja, principalmente aqueles que estão tutelando os companheiros revestidos de carne. Então, a gente tem que se conhecer, saber nossos erros e defeitos, e nossas qualidades e potencialidades, e principalmente se dispor a mudar, se dispor a melhorar, né? Que fala mudar o hábito. Outro dia foi falado aí, leva-se 21 dias para mudar um hábito. Então, pega um hábito, um estudo que teve, né? Um satsanga desses outro dia, acho que o mentor falou sobre isso. Pegue um hábito, escolha um hábito, e se propõe a mudar aquele hábito, né? Não é fácil, mas a constância encoraja a gente mesmo, e encoraja nossos irmãos do plano espiritual que estão ali para nos ajudar. Aqueles que estão nos guardando, nos protegendo, nos tutelando nesse caminho. Ele vai falar, opa, esse aí está querendo mudar, vamos incentivar, vamos apoiar. Ele continua, os encarnados quase sempre, ao despertar, têm vagas lembranças de alguma coisa que aconteceu em sonho. Outros têm muitas, né? Essas lembranças promanam da verdade que se espraia na sutilidade da vida e aparece de várias formas nos caminhos humanos, como socorro nas horas necessárias. Compete a cada criatura estudar, analisar, filtrar e compreender os valores de cada pensamento. Se na vida tudo tem uma razão de ser, procuremos o sentido daquilo que não estamos entendendo, que mais hoje ou mais amanhã apresentar-se-á na sala da mente, o indispensável para as nossas atividades e os roteiros para os nossos corações. A doutrina dos espíritos, como coadjuvante das leis espirituais, nos faz conhecer mais a vida no além,
E desse conhecimento, notar-se-ão as luzes nascerem nas nossas vidas, na fonte das nossas vidas, a nos legar a paz no coração pelo conhecimento da verdade. Mais uma vez, alertamos todos os companheiros de fé para que se preparem para o sono de um dia cheio de entendimento, de amor e de caridade. Então, ao preparar para deitar, para dormir, que a gente possa nos preparar para, durante o nosso sono, o nosso desdobramento, para que a gente tenha entendimento, que a gente receba entendimento, que a gente receba amor e caridade, para que possamos entrar na vida espiritual assimilando conceitos elevados nas escolas universais. Então, durante o nosso dia, 24 horas, que a gente procure manter uma energia mais elevada, para que durante o nosso sono a gente possa também estar em contato com essas energias, com esse plano mais elevado. Para que possamos assimilar esse conhecimento que será trazido. Né? Então, para que possam entrar na vida espiritual assimilando conceitos elevados nas escolas universais, que nos levam a maior despertamento dos dons de ouro dentro do coração. Vamos apreciar a existência que levamos onde quer que seja, mas nunca fiquemos somente na apreciação, colocando em ação as sugestões do bem para serem vividas por nós, porque fora de Deus, somente nós salvamos a nós mesmos. Questão 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto. A resposta: o que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta. E muitas vezes, nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolverá, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito. Uma vez desprendido da matéria, desculpa, vou reler porque eu usei a pontuação errada. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam desse modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique o simples fato de que dele o querer quando desperto. Então, a gente pode pedir, o não já tem, né? Mas não quer dizer que só por isso a gente vai ter esse encontro. Não, porque até esses encontros é programado e acompanhado pela espiritualidade maior. Porque muitas vezes determinados encontros podem nos levar ao agravamento até de uma questão, ou um desequilíbrio emocional nosso, ou daquele outro espírito que está já no plano espiritual. A gente não sabe a condição que ele está.
né? Então, tudo que a espiritualidade faz é seguir um plano divino para a gente. O comentário sobre isso que Miramês traz. Visitas espíritas voluntárias. O espírito tem uma postura quando no corpo. Entretanto, ao tornar-se livre da matéria, dentro da sua parcialidade, ligado apenas pelo cordão fluídico, ele pode pensar de outra forma, desde quando seja alma elevada. Por exemplo, se quando se movendo no corpo ele deseja fortemente encontrar-se com alguém no plano do espírito, ao entrar em transe no sono, mais livre, ele pode não se interessar mais pela ideia pré-concebida. Mas, quando é um espírito envolvido nas paixões inferiores da carne, em estado de sono, podem se encontrar com companheiros das mesmas ideias, ou piores ainda, a questão da sintonia, né? Há pessoas que se concentram, há pessoas que concentram os pensamentos para encontros no mundo dos espíritos e confabulações com tais e quais entidades. No entanto, isso depende de muitas condições, não somente dos pensamentos que firmam em sua mente. E o direito dos espíritos com quem se desejam se encontrar? Se eles se encontram em planos superiores, o trabalho é constante em suas vidas. E só atendem aos pedidos se quiserem, por serem superiores aos que os chamam. Também pode ocorrer que, não comparecendo aquele que se chama, espíritos brincalhões assumam sua aparência e façam sua festa costumeira. Para trabalhar, poucos se oferecem. Para brincar, existem muitos candidatos. Tudo é sintonia. Para onde pendermos nossa mente, de modo que pensamos e vivemos, encontraremos companhias do mesmo quilate no plano espiritual. Somos atraídos para onde pender o coração. E quanto mais forte for a tendência, mais nos reuniremos com os nossos iguais, né? Concitamos os irmãos que ainda se encontram revestidos da carne para procurarem escolas de educação espiritual, para cada vez mais limparem dos sentimentos e paixões inferiores, que elas têm a força de os conduzirem aos planos mais baixos do umbral. Então, ele está trazendo uma orientação, né? Ele está falando que o plano maior dos espíritos maiores, superiores aqui, né? Não é que eles não querem se encontrar com a gente, né? Não é isso. Muitas vezes não é o momento, não é dado a nós aquele benefício. Eles também têm seus trabalhos, suas obrigações, né? E também a nossa sintonia, às vezes, que é que não nos permite entrar em sintonia com eles. Então, ele está falando aqui que constantemente, né, o plano espiritual está nos orientando a procurarmos estudar, procurarmos evoluir moralmente para que nós possamos, né, ir limpando essas reminiscências, nessas paixões inferiores, esses sentimentos mais densos, né? Aí nos orienta a buscar boas escolas de educação espiritual. Lá encontrarão espíritos que pensam e agem bem, por quê? Caso contrário, se a gente não o fizer, e se a gente mantiver essa mesma vibração, né? O que vai acontecer? A gente vai, em desdobramento, a gente vai sim para planos inferiores, como ele fala aqui, né? Os planos mais baixos do umbral. Lá encontrarão espíritos que pensam e agem em estado bem pior do que os encarnados. Ali se processa a festividade dos sentimentos degradados. Eles dormem no mal e desconhecem os valores imortais do bem.
pensam que engana a vida e nunca cogitam a existência de Deus. E isso não é só no plano de umbral, não é só no plano espiritual. Aqui, entre nós, encarnados, também ainda a gente encontra pessoas que pensam e agem assim, né? Que cogitam a inexistência de Deus, olha só. Porém, enganam-se a si mesmos. E a cada momento que passa, seus corpos espirituais vão ficando mais lerdos, a circulação de energias mais difícil, e em muitos casos ocorre um endurecimento nos centros de forças espraiados nos corpos sutis que reveste o espírito. Quando esse espírito volta à Terra, encontram em seus destinos o chamado karma, que lhes cobra tudo até o último centil, no dizer do Evangelho. Né? Cobrar no sentido, né, a palavra que usa aqui para a gente entender, porque a gente sabe que é a lei de causa e efeito. Né? Ele continua: Jesus, quando curava os doentes do corpo, entregava a eles o material divino para curar a alma, que somente eles mesmos deveriam fazer. É o curar a si mesmo. Todo material de cura que existe na Terra, mesmo os espirituais, são paliativos, porque a verdadeira cura vem de dentro da alma. São as mudanças de vida e a obediência às leis naturais. Fora disso, é sofrer as consequências dos seus feitos incorretos. A dor é, em toda parte, uma descarga das forças selvagens entranhadas no mundo da alma. No entanto, ao sofrer, o espírito muda de ideias, procurando sempre melhorar espiritualmente. Se não melhorar, a dor continua até modificar seus sentimentos. Podem-se diminuir as dores e até não sofrê-las, se entendermos que a dor é a mestra. Desde quando se procura fazer o que ela vem ensinar, cessa sua necessidade de novos caminhos. É a questão da lição, né? Quando a gente está passando por alguma coisa, a gente pensa, deve pensar, o que será que eu não aprendi nessa lição? Que ela está se repetindo. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, mentores que me acompanham, anjo guardião. Me abra meu entendimento para eu ver aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. Questão 417. Aí aqui ele coloca. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvidas, sem dúvida alguma. Os laços, os antigos ou recentes, da amizade, costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes por estar juntos. Aí o comentário de Miramês. Assembleia dos Espíritos Encarnados. Aos espíritos, por estarem encarnados, nada impede de formarem assembleias no mundo espiritual, no percurso do sono. Isso acontece sempre. São almas afins que se reúnem para trocar ideias. Assim, os bons, assim os maus, dentre os quais existem os retardatários, que faltam muitas vezes aos compromissos e que sempre são chamados aos deveres. Podemos observar que, em muitos casos, como ao lermos um livro de ensinamentos elevados, é difícil de ser entendido.
conseguimos, com muita facilidade, absorver seu conteúdo. Nesses casos, é porque fizemos certamente parte de uma dessas assembleias no mundo espiritual durante o sono, onde estudamos esses conceitos elevados da vida. As leis naturais são, nesses ambientes, mais fáceis de serem compreendidas. Aqui a ciência fala assim para a gente, né? A pedagogia. Fala assim, quando você vai ler um texto novo, você deve ler pelo menos 5 vezes. O primeiro é a leitura rápida. Você lê, passa o olho. A segunda, você vai buscar palavras que você conhece, né? A terceira, você vai identificar as palavras que você não conhece, que você nunca ouviu, né? Procurar o significado dela. A quarta, quinta em diante, que você começa a ler parte a parte aquele texto, o seu cérebro vai começar a conseguir assimilar aqueles ensinamentos. Porque você só consegue fazer os insights depois que você já ouviu, já viu aquilo, né? Tem professor aqui na sala, talvez possa explicar melhor que eu isso. Mas é assim. Então, a gente fala para o aluno vai fazer vestibular, leia a questão 5, 10 vezes. Leia, releia, 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 porque quanto mais você vai assimilando, seu cérebro vai fazendo as conexões. Então, em outras palavras, é isso que Miramês está explicando. Provavelmente, a gente já teve, quando a gente consegue entender, assimilar uma ideia, um conceito, porque a gente já teve uma pré-orientação sobre aquilo. E se a gente não conseguiu ainda, insistamos, continuamos a ler, a estudar sobre aquilo que esses conhecimentos vão chegando. Aí ele continua. Formam-se assembleias em todos os lugares do universo de Deus. Todos que se encontram estão em busca de mais entendimento, porque a sabedoria é necessária para que o amor se assente no íntimo da alma e faça parte dela para a eternidade. Quando os espiritualistas se reúnem na Terra para orar e compreender melhor a vontade de Deus, quantos espiritualistas se reúnem na Terra para orar e compreender melhor a vontade de Deus? É uma pergunta. Aí continua. São muitos. E cada assembleia tem caminhos diferentes, mas com o mesmo objetivo de iluminar-se. Pois bem, quando no processo do sono eles tornam a se reunir, continuando os estudos e as orações, e é no plano da realidade que eles aprendem com mais profundidade o que desejam. Os anjos também se reúnem para tomar algumas decisões, de modo que suas experiências se alargam, procurando cada vez mais acertar nas linhas da justiça e nos esplendores do amor. Não percamos, pois, a paciência quando não entendermos certos assuntos que devem ser resolvidos. Todo erro passa com toda mentira. Somente a verdade ficará de pé para nos dizer: eu sou a luz. Na Terra e na sua atmosfera há somente um mestre, dentre todos os outros, Jesus Cristo. Tudo o que vem de Deus para a humanidade passa por ele. Para que possa entender, ele é o coordenador das nossas necessidades espirituais. Até mesmo os raios do sol, o ar, as águas, as plantas têm suas bênçãos. Em todos os sistemas de assembleias, onde a verdade e a sinceridade são o tema, a resposta não deixa de aparecer nos moldes dos sentimentos, pois é constituído assembleias nobres que formamos as nossas convicções elevadas.
Se não queremos nos reunir no mundo espiritual com espíritos inferiores, esqueçamos a inferioridade do plano da matéria. Procuremos livrar-nos dela nas nossas conversações e nas nossas diretrizes de cada minuto. Somente colhemos o que plantamos e nos reunimos sempre com os nossos iguais, seja na terra, seja no céu. Entretanto, existe a misericórdia, que muitas vezes nos leva aonde não fazemos jus, para aprendermos a merecer. E isso ocorre de vez em quando. Jesus desceu dos altiplanos da vida maior por amor à humanidade, deixando transparecer na visibilidade de tudo a misericórdia de Deus. Reuniu com seus discípulos, entregando-lhes o Evangelho, para que esse pudesse se multiplicar, formando assembleias por toda parte e irradiando a paz para todas as nações. E até hoje, essas assembleias se multiplicam por todo o mundo, de modo que no amanhã possamos registrar o céu não mais fora de nós, mas dentro dos nossos corações. Eis aí a verdadeira felicidade. Assim, nós encerramos o estudo de hoje, né? Obedecendo o tempo programado. Nós paramos na questão 417. Eu deixo aberto se alguém quiser fazer alguma complementação. E assim a gente continua depois do estudo.